coisa que eu nunca pensei em passar na minha vida, nem cogitava isso na minha cabeça. Pessoas que me acompanharam em todos os momentos, isso foi muito importante para mim, que eu fui vendo o cuidado de Deus na minha vida, porque eu não estava fazendo nada de errado, não estava fazendo nada para ninguém, nada de ruim para ninguém, então tá tudo bem. Mas eu fui percebendo que se eu quero realmente seguir a Jesus, que se realmente eu quero seguir a Deus, eu preciso fazer renúncias na minha vida. Todos os dias o Espírito Santo falava comigo. E eu comecei a me sentir incomodado com relação à minha sexualidade. Oi, gente. Boa tarde. Sou Leonardo. Tenho 34 anos. E eu venho aqui, através desse vídeo, testemunhar um pouco da minha vida, do que aconteceu nos últimos meses, no último ano, para esses últimos meses. O que aconteceu e o que tem acontecido nesses últimos meses, né? Que é algo muito profundo, que é algo muito delicado de se falar, mas eu tenho sentido que eu preciso falar isso, preciso falar algumas coisas com relação a tudo que eu passei, que é um testemunho de vida e que com certeza é para exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, vou começar contando um pouco da minha história. Eu sou dentista, já tenho 10 anos, e eu sempre me identifiquei, desde criança, como sendo gay, homossexual. Desde sempre. Então, eu sempre tive a convicção e a certeza de que eu era gay, né? Sempre, desde criança. Adolescência, essa fase de adolescência foi uma fase de autoconhecimento, né? De conhecimento da sexualidade, enfim, do autoconhecimento. Eu sempre fui um jovem muito espontâneo, nas coisas que eu fazia, nas coisas que eu falava. Na fase da infância, principalmente, eu era uma criança bem desinibida. E com o passar do tempo, conforme foi entrando na adolescência e os anos foram passando, eu fui me retraindo um pouco mais, fui sendo uma pessoa mais fechada comigo mesmo. E eu percebi que isso, depois eu fui percebendo que isso era por conta da sexualidade, por conta da vergonha que eu tinha por ser homossexual. Então eu tinha muita vergonha, escondia e, enfim, vivia uma vida no armário, digamos assim, né? E era uma vida, assim, reprimida, com certeza era uma vida reprimida. E aí depois que eu fui começando eu fui estudar em outra cidade, aqui próximo da minha cidade, e aí eu fui identificando mais com outras pessoas que também eram gays, né, que passavam pelo mesmo problema, fui criando amizades e fui conhecendo o mundo por uma vista mais distante dos pais, né, porque como eu morava com os pais, eu tinha meio ali uma vida meio restrita, né, com relação a liberdades, né. Então, quando eu fui morar sozinho em outra cidade, eu fui me redescobrindo, vendo a vida de uma outra maneira, principalmente com relação à sexualidade, onde ali eu podia ter mais liberdade com outras pessoas, né. Enfim, e isso veio trazendo uma convicção para mim de que eu tinha nascido assim, eu tinha crescido assim, aquilo ali era eu, Deus tinha me feito daquele jeito. Por mais que eu, no fundo, eu sabia que isso não era algo certo, não era algo que agradasse a Deus, eu sabia disso, eu sempre soube disso dentro de mim, por mais que eu não tinha visto isso nas Escrituras, na Bíblia, no fundo eu sabia. Lá no fundo eu sabia que isso não era uma coisa que agradava a Deus, mas ao mesmo tempo eu entendia que Deus me fez assim, então ele escolheu com que eu fosse assim, então eu estou fazendo o que ele quer que eu faça, né? À luz da minha própria cabeça. Não foi nada baseado nas escrituras, nada baseado na palavra de Deus, foi do meu achismo e do meu coração, né? E de tudo que o mundo falava, o mundo fala, na verdade, pra gente, que tem que seguir seu coração, tem que fazer o que te faz feliz, esse tipo de coisa. E aí eu fui colocando isso no meu coração e entendendo que realmente, não, Deus me quis assim, então eu não vejo problema, porque se eu nasci assim, eu tinha a real certeza de que eu tinha nascido assim, então eu
peguei aquilo como uma verdade, como sendo a verdade da minha vida, baseado nas coisas que as pessoas falavam, baseado nas coisas que eu pensava, que eu achava, que o meu coração falava para mim. O que foi um grande erro, né? Com o passar dos anos, eu fui conhecendo algumas pessoas, tive alguns relacionamentos homoafetivos e também tive relacionamento com mulheres também. Mas eu nunca me senti completo, não era o que eu queria, eu tinha a real certeza de que eu não queria relacionamento com mulheres, porque não era do que eu gostava. E aí eu tive algum relacionamento com os homens e me identifiquei bem mais, né? E, e aí eu vou tentar resumir um pouco assim da história para conseguir chegar no ponto que eu quero chegar, que foi quando eu conheci um rapaz da minha faculdade na época, e uma pessoa muito gente boa, muito querido, uma pessoa que ele era muito gentil com todo mundo, e foi, nós tivemos primeiramente uma amizade, essa amizade foi crescendo e aí a gente entrou num relacionamento, tivemos um pequeno relacionamento de alguns meses, aí até eu me formar, depois eu fui embora pra minha cidade, e o relacionamento acabou, eu conheci outras pessoas, ele também, enfim, vida que seguiu. E depois de um tempo, talvez um ano e pouco depois, nós nos reencontramos e decidimos ter um relacionamento mais maduro e mais firme, um namoro, né? Nós dois dentistas, éramos pessoas muito parecidas, pessoas muito iguais, nossas convicções, nossa vida, tudo se encaixava, tudo se batia, éramos assim, como dizem, um casal perfeito. E aí começamos esse relacionamento em 2016. Então, em 2016, vivemos coisas muito boas, coisas maravilhosas juntos, tínhamos planos, tínhamos uma vida juntos para compartilhar, éramos pessoas muito boas, somos, né, pessoas boas, e isso foi, nossa vida foi se encaixando, foi se agregando. Nós começamos, ao longo dos anos, nós começamos a pensar numa parceria de negócio, né? Então, como ele era dentista, morava na cidade do interior, e eu também era dentista e morava na capital, moro ainda, eu tinha uma parceria de algumas vezes no mês, de atender no consultório dele, para fazer alguns procedimentos, se ele vinha no meu, enfim, a gente tinha um relacionamento. Nós chegamos a morar junto durante mais ou menos um ano, quase um ano, aqui na minha cidade. Ele formou, veio para cá, a gente morou junto, dividimos a vida junto, né, todos os dias, e depois ele voltou para a cidade dele, continuamos o relacionamento à distância. E nossa maior parte do relacionamento foi à distância, então a gente já sabia lidar com essa distância muito bem, né? E nisso a gente começou a ter planos de nos unir mais, de morar juntos, de viver uma vida, né, de casal mesmo, de casamento e compartilhando a vida um com o outro, né? E aí isso ao longo dos anos veio se concretizando mais, porque a gente começou a se aproximar mais, né, dentro do relacionamento, com muita frequência eu ia para lá, ele vinha para cá e ficávamos nessa. Então a gente já estava assim com planos de ter um negócio mais firme juntos e morarmos juntos e compartilhar uma vida juntos, tínhamos planos para o futuro. Nossas famílias, a minha família gosta muito dele e igualmente a família dele também, mas isso foi, ao longo do tempo, foi amadurecendo mais essa ideia de que a gente tinha que montar um negócio juntos, enfim. Nós dois viemos de uma família católica e eram católicos que eram praticantes, né, como falam, que, que iam na igreja, que sempre nos incentivaram a ir na igreja, tanto da minha família quanto da família dele, né? Ele sempre foi muito católico também, eu também. E isso fazia com que a gente sempre estava dentro da igreja, né, dentro da igreja católica, com muita frequência, toda semana. No começo do relacionamento nem tanto, mas depois a gente foi começando a ter uma maturidade espiritual um pouco maior. E então a gente começava a frequentar mais as igrejas, né? E enfim, era igreja aos domingos, durante a semana. E quando dava para ir na igreja no domingo, a gente ia, quando a gente queria, senão a gente não ia. E tudo bem, vida que segue, levava tranquilo. E a gente sempre teve uma fé em Deus, sobretudo em Deus, né? Que a gente considerava grande, que a gente considerava uma fé grande e tínhamos as nossas orações, né? Que nos casos eram as rezas. E tínhamos até uma certa proximidade com Deus, mas é aquela proximidade morna, né? Que não é uma proximidade legal. É uma proximidade perigosa, inclusive. E aí, assim, resumindo bem a história, nós
começamos a ter eu vou dizer mais por mim, eu comecei a ter um discernimento melhor das coisas que estavam acontecendo. Então, sabe aquelas promessas de começo de ano que a gente faz? Assim, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou trabalhar mais em tal projeto, esse ano eu vou me dedicar mais a tal coisa. Todos os anos a gente faz isso, né? E o ano passado, ano retrasado, não foi tão diferente. Eu fiz essas promessas. E aí, foi em 2022, no começo de 2022. 2023, no começo de 2023, eu fiz essa promessa que, além de todas essas coisas que a gente faz, né? Das promessas que a gente faz da vida, né? Viajar mais, aproveitar mais os momentos, né? Trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, me aproximar mais de Deus. Esse foi um ponto que eu tinha colocado lá em 2023. Foi um ponto que eu tinha colocado. E realmente eu ia cumprindo essas promessas, essas metas, eu estava focado, cumprindo e tal, e com a vida espiritual próxima, com proximidade, né, com Deus. Também estava ali sendo alimentada, eu estava fazendo os devocionais, tinha começado, na verdade, estava começando a fazer meus devocionais todos os dias. Foi uma época que os devocionais estavam em alta no Brasil, né? Ganhei livros, né, de devocional. E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso e aí também comecei a me interessar mais por conteúdos no YouTube, no Spotify, podcasts, sobre conteúdos sobre o evangelho, sobre a palavra, né? Aquele evangelho da prosperidade, aquele evangelho todo bonitinho que a gente já cansou de ver também nas redes sociais, né? Que teve aí o auge, né, do evangelho do amor, da prosperidade, o que é maravilhoso isso. E com certeza isso aí foi um dos pontos que me fez me aprofundar mais em Deus. Isso lá em 2023. Então eu comecei a orar todos os dias, que eu não orava ajoelhado na cama. Eu comecei a ter uma proximidade devagar, né? Eu estava indo devagar com Deus. E para mim aquilo estava sendo bom, nossa, eu tô cumprindo meu papel como cristão, eu sou cristão, né? E mesmo sabendo que no fundinho lá eu estava vivendo uma vida em pecado, mas eu falava assim, não estou fazendo mal para ninguém, né? Que é a desculpa que todos nós damos e temos. Não estou fazendo mal para ninguém, estou aqui fazendo a minha vida acontecer dentro do que Deus quer, né? E aí eu fui me aprofundando mais na palavra do Senhor, eu fui fazendo orações todos os dias. O mesmo também eu percebi que estava acontecendo com ele, mas eu pretendo falar mais de mim aqui, né? E aí e aquilo foi aflorando, foi crescendo dentro de mim, e de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito genuína. E aí, quando foi na virada do ano de 2023 para 2024, eu refiz essa mesma promessa de me aproximar mais espiritualmente de Deus, sem ligação com igreja nenhuma. E aí eu comecei a me dedicar mais à palavra, me dedicar mais a uma vida de espiritualidade com Deus e tentar conhecer mais o coração de Deus de uma forma espontânea. Não foi de uma forma que eu me forcei, não foi de uma forma, muito menos que alguém me forçou, mas foi de uma forma mais espontânea, uma forma que foi crescendo naturalmente dentro de mim, porque eu queria, eu me permiti com que isso acontecesse, eu buscava, eu achava interessante. Então, eu comecei a ler a Bíblia, ouvir a Bíblia enquanto eu dirigia, no YouTube, via pregações. Aquilo ali começou a aflorar cada vez mais e mais dentro de mim ao longo dos meses, né? E isso foi me fazendo muito bem, isso estava me fazendo muito bem, eu queria mais, eu tinha sede do conhecimento da palavra. E aí as coisas, mais pro final do ano de 2024, as coisas foi começando a se afunilar um pouco mais, assim, com relação ao que eu pensava sobre a vida que eu estava levando. Foi quando eu comecei a ter alguns discernimentos do Espírito Santo, porque eu fui me permitindo viver uma vida com o Espírito Santo, né? Uma vida com Jesus. Fui me permitindo conhecer outras igrejas. Eu tinha um certo preconceito com a igreja evangélica, a igreja de crente. Assim, os católicos normalmente têm um pouco dessa aversão com a igreja evangélica. Enfim, mas eu senti o desejo de ir numa igreja, uma igreja muito grande aqui, inclusive, na minha cidade, que tem milhares de membros. E aí eu comecei a ir nessa igreja, começamos a ir nessa igreja, e aquilo estava nos fazendo muito bem, muito bem. E a gente buscava, a gente queria, toda semana eu estava nessa igreja, ou quando eu não conseguia ir nessa igreja, eu ia na católica.
Então eu ficava revezando entre uma igreja e outra, eu ficava meio que nessa mistura, buscando principalmente Deus, só Deus, né, no caso. Eu digo por mim. Então eu estava buscando ouvir a palavra, entender a palavra, me concentrar mais no que o pastor ou o padre falava sobre a palavra. E isso foi começando a crescer dentro de mim, algo que eu tava querendo, eu tinha mais sede com relação a isso. E enfim, eu estava indo revezando entre essas duas igrejas, e aí eu comecei a ter um discernimento mais sobre a minha vida, sobre como eu estava levando a minha vida. Não foi por influência de ninguém. Eu juro para vocês que não foi por influência de nenhuma pessoa, que não foi por influência de nenhum padre, de nenhum pastor, não foi por influência de nenhuma igreja, de ninguém. Não foi influência de ninguém. Eu costumo falar que foi puramente influência do Espírito Santo na minha vida. Isso eu tenho certeza, autoridade para falar disso. Porque eu fui vendo a transformação que foi acontecendo em mim a partir do momento que eu me permiti viver uma vida com Cristo, que eu me permiti fazer com que o Espírito Santo falasse comigo, mesmo eu estando numa vida em pecado, mesmo ali eu escolhendo ser pecador, né, escolhendo estar numa vida em pecado, mesmo assim o Espírito Santo veio e falou comigo. Todos os dias ele falava comigo, todos os dias o Espírito Santo falava comigo. E eu comecei a me sentir incomodado com relação à minha sexualidade. Comecei. Todos os dias eu acordava e eu dormia durante muitos meses, talvez um ano. Eu acordava e dormia com um sentimento de culpa e um sentimento de não estar agradando a Deus, um incômodo mesmo, um incômodo. E eu tinha real certeza absoluta de que era com relação à sexualidade. Que com o que eu estava fazendo, com aquilo que eu estava fazendo, não era certo aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. E aí todos os dias, então eu acordava, eu passava o dia inteiro incomodado com isso. Ia dormir incomodado com isso, as minhas orações eram voltadas para isso, durante ao longo de vários meses. E eu busquei entender e compreender, tentar compreender isso à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor, à luz das Escrituras, à luz do discernimento da palavra do Senhor. E eu até há um tempo eu achava que isso não tinha na Bíblia, não existia algo com relação a isso na Bíblia. Eu sabia que tinha com relação a Levíticos, né? Que fala sobre homem se deitar com outro homem, que é abominação aos olhos de Deus. Mas eu tinha o conhecimento de que isso aí era do Antigo Testamento, que isso aí não se valia mais, que depois que Jesus veio no Novo Testamento isso aí não é mais válido, isso aí são coisas antigas. E aí eu pensava, mas lá em Levíticos fala que o homem com o homem não pode se deitar. Mas no mesmo livro de Levíticos fala que não pode comer carne de porco, no mesmo livro de Levíticos fala que nós não podemos usar roupa de dois tecidos, porque isso também é pecado. Então, assim, se isso aqui não cabe, se isso aqui é considerado pecado, então isso aqui também é considerado pecado. Eu pensava dessa maneira, se ser gay é pecado, então comer carne de porco também é pecado. Então todo mundo peca e tá tudo bem, e aí Deus perdoa, é isso e vida que segue. Eu tinha esse discernimento antes. E aí eu fui começar a me aprofundar nas escrituras, na palavra do Senhor, para ver, no Novo Testamento, né, o que falava sobre isso. Só que, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que mais pontos do Antigo Testamento, em vários pontos do Antigo Testamento, existe algo relacionado sobre a sexualidade que Deus criou o homem e a mulher. Isso aí é fato. Deus criou o homem e a mulher. Isso aí foi começar a ter esse entendimento depois desse incômodo que eu estava sentindo, que eu fui me debruçar e começar a estudar, a meditar sobre a palavra. E aí eu comecei a pesquisar assuntos sobre isso, sobre pastores, né, falando sobre isso, sobre evangelistas falando sobre isso. E todos tinham assim, o mesmo consenso, que a homossexualidade não faz parte da criação, do plano de criação de Deus. Então eu fui ter esse discernimento através do Velho Testamento. Então, eu comecei a me aprofundar mais sobre esse assunto, sobre esse conhecimento. Eu comecei a fazer orações mais específicas com relação ao discernimento da homossexualidade, do que eu devia fazer, dos passos que eu deveria tomar. Uma conversa com Deus mesmo. Eu conversava com Deus em vários momentos do meu dia,
a ponto de me derramar, assim, a ponto de chorar e de implorar para que Deus me desse uma revelação com relação ao que eu estava passando, o que eu estava sentindo, o que eu deveria fazer, de que maneira que eu deveria fazer, e como que eu tiraria isso da minha vida, como que eu conseguiria resolver essa situação de uma maneira mais tranquila, leve possível. Eu pedia para que Deus me mostrasse os caminhos e que fizesse com que isso fosse o mais leve possível, porque só de pensar em terminar um relacionamento, eu já me sentia muito mal, sabe? Só de pensar em terminar um relacionamento com uma pessoa que eu amava muito, já me deixava muito abalado, muito triste, e eu nem, antigamente isso nem passava pela minha cabeça, a ponto de falar assim, não, isso aí não vai acontecer, porque Deus me quis assim, eu vou ter esse relacionamento, enfim, a gente se gosta, a gente tá certo, a gente, né, se dá tão bem, por que não? Não tem problema, né? O que que tem, nada a ver. E aí eu comecei a ter essa proximidade, esse vínculo, essa comunhão com Deus maior através das orações, que eu decidi ir me aprofundando cada vez mais. Aí eu comecei a entrar em jejum, comecei a estudar e conhecer mais o jejum, que eu já estava vendo na palavra sobre o jejum, sobre pregadores também falavam sobre o jejum, que é importante para o cristão. Vários momentos na Bíblia, vários momentos, desde lá dos profetas, que Deus falava com os profetas com relação ao jejum, até com Jesus Cristo no Novo Testamento, que também fala sobre o jejum. Paulo também fala bastante sobre o jejum. E aí eu pensava assim, mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de solidariedade, Ele ama os nossos corações, Ele ama as nossas vidas. E aí eu fui tendo discernimento através da palavra que realmente é isso, Ele nos ama muito, incondicionalmente, ama todos os seus filhos, Ele ama todos, sem exceção, e Ele não ama mais alguém do que outro, Ele não ama mais uma pessoa do que outra, Ele ama todos por igual. E, e aí eu fui começando a entender sobre o Evangelho, que o Evangelho não é só sobre o amor, não é só sobre a prosperidade, não é só sobre eu me sentir bem, eu fazer o bem, eu. Não é. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho, a Bíblia inteira é sobre Jesus. A Bíblia não é sobre nós, é sobre Jesus. Isso aí é fato. E, e aí eu fui começando a entender o Evangelho com relação à parte da sexualidade, com relação à parte dos pecados em geral. Porque não é a homossexualidade, não é só pecado, é como se fosse, é só mais um pecado. Não existe um pecado pequeno, não existe um pecado grande. Pecado é pecado. O mesmo pecado que tem de vício é o mesmo pecado da homossexualidade. Eles estão assim dentro de um mesmo padrão. Então eu fui conhecendo isso e eu fui me analisando e eu fui cortando coisas na minha vida que eu deveria ter cortado já há muito tempo. E a palavra fez com que as escamas dos meus olhos caíssem. Eu pude ver a verdade através da palavra do Senhor, através do Evangelho. Eu consegui ver essa verdade. E isso me tocou de forma muito profunda. Eu fui começando a me sentir incomodado por eu estar em pecado. Eu estar vivendo uma vida em pecado. E isso me incomodava bastante. Muito, assim. Foi algo muito profundo dentro de mim. Coisa que eu nunca pensei em passar na minha vida. Nem cogitava isso na minha cabeça. E eu fui vivenciando isso, né, na pele. Fui sentindo isso no coração. De que eu estava vivendo uma vida pecaminosa. Que isso abre portas para o mundo espiritual agir de várias maneiras, né? Mas graças a Deus, ao longo da minha vida, as coisas sempre aconteceram de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila. E eu pude entender os cuidados que Deus teve comigo ao longo desses anos. Ao longo desses anos eu pude sentir realmente o cuidado que o Senhor teve comigo, dos livramentos que Ele me deu, de todas as situações que Ele me tirou e de todo o abismo que Ele me tirou. Todo o cuidado que Ele teve comigo. E eu fui ter esse reconhecimento genuíno depois que eu comecei a tirar as escamas dos meus olhos através da palavra dele. E isso foi algo muito bonito que eu senti que foi acontecendo comigo, algo, um sentimento de ingratidão, um sentimento de arrependimento, e, e isso foi começando a me transformar de dentro para fora. Então fui começando a ter esse discernimento aqui dentro, para eu começando a cortar as coisas de fora. E eu fui vendo que o evangelho, ele não é esse evangelho de amorzinho, somente esse evangelho de amorzinho. Claro que é, isso é muito importante, eu sou muito grato a Deus porque Ele ensina amor e Ele ensina respeito, solidariedade, mas que o evangelho também é um evangelho de confronto, é um evangelho de renúncia. Ele
te confronta, a palavra de Deus te confronta, porque nós somos pecadores e nós devemos lutar contra o pecado. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos lutar contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, e ele faz de tudo, para nos afastar do Senhor, para nos afastar da presença do Senhor, nos afastar do discernimento que o Espírito Santo nos dá através da palavra, através dos ensinamentos do Senhor. Então, assim, Satanás está o tempo inteiro agindo contra nós, para que a gente não tenha comunhão e vínculo nenhum com Deus e com nada das coisas de Deus. E isso aí é grave. Você só consegue ter esse discernimento mais aprofundado depois que você começa a entender, a meditar na palavra, né? E você sabe como começa a entender como que o mundo espiritual age em nós, né? Isso aí é muito importante a gente saber, muito importante a gente se defender disso, né? Através da palavra do Senhor, através da comunhão, da oração, do jejum. E isso é algo que a gente aprende conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente. E aí eu pude ver através das escrituras que o evangelho, ele é também esse evangelho de confronto, um evangelho ali que ele vai realmente te colocar contra a parede. E se você realmente quer seguir a Jesus, se você realmente quer seguir no reino do Senhor, quer seguir servindo ao Senhor, você tem que fazer renúncias em sua vida, porque aonde habita o pecado, Deus não habita. Então isso a Bíblia é muito clara, fala sobre isso, que Deus não habita onde tem pecado. Então, assim, eu fui começando a entender isso, fui vendo que eu estava vivendo uma vida em pecado, e eu não queria me distanciar de Deus, eu não queria, porque eu estava me aproximando dele de uma forma tão genuína, uma forma tão boa, que eu estava gostando tanto, que isso, eu não queria que Deus se distanciasse, que eu me distanciasse de Deus, né? Porque o pecado faz com que a gente se distancie de Deus. Deus nunca quer se distanciar de nós. Então eu fui percebendo isso, e aí eu fui percebendo que se eu quero realmente seguir a Jesus, que se eu realmente quero seguir a Deus, eu preciso fazer renúncias na minha vida. Né? A própria palavra do Senhor fala que se você quer seguir ao Senhor, você precisa negar a sua própria vida. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Esse é o convite que o próprio Senhor Jesus faz. E antigamente eu não entendia isso. Antigamente eu achava que eu estava levando ali uma vida que agradava a Deus, porque eu não estava fazendo nada de errado, não estava fazendo nada para ninguém, nada de ruim para ninguém, então tá tudo bem. Mas não é bem assim. Quando você decide entregar a sua vida para o Senhor, que é isso o que é o mais importante, quando você entrega a sua vida para o Senhor e coloca Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, que é o que o Evangelho fala, nós precisamos fazer renúncias, porque Deus, ele não habita onde tem pecado. E eu quero ser o templo do Espírito Santo, nós queremos ser o templo do Espírito Santo. E aí eu fui percebendo que eu precisava mudar. Eu precisava mudar, porque eu queria viver uma vida com Cristo, eu queria seguir nos caminhos do Senhor, eu queria seguir como filho amado do Senhor. Então eu precisava fazer essas renúncias, e principalmente essa maior renúncia, que é uma renúncia da minha sexualidade e uma renúncia de um relacionamento de 9 anos. Foram quase 9 anos de um relacionamento lindo. Foi um relacionamento que mudou muito a minha vida, e sou grato a isso, né? Sou grato a tudo que eu vivi, mas a partir daquele momento que eu decidi não seguir mais com essa vida, Deus foi me mostrando coisas que eu deveria ter visto já há tempos atrás, e como eu estava com os meus olhos espirituais, com o meu coração espiritualmente falando fechado, eu não pude ver. Mas com a graça de Deus eu consegui ver essas coisas, eu consegui ver que eu precisava mudar. O Evangelho, ele é um convite à mudança, é um convite à transformação. E foi isso que eu quis fazer genuinamente, de todo o meu coração. Eu quis ter essa mudança, eu quis ter essa metanoia na minha mente, e isso que foi acontecendo. Eu consegui tomar algumas decisões, ter algumas iniciativas que antes eu não tinha, e aí eu fui entender que a gravidade da situação, porque eu estava renunciando, além de um relacionamento de quase uma década, né? Quase 9 anos, na verdade. Um relacionamento longo, um relacionamento que nós éramos muito felizes naquele relacionamento. Além de fazer essa renúncia, eu renunciei à minha sexualidade. Então eu renunciei àquilo que eu tinha convicção de que eu sempre fui a minha vida inteira. Eu fiz essa renúncia
de uma forma muito genuína dentro de mim, sabe? De uma forma que eu sentia que eu precisava, eu sentia que eu queria, mas de certa forma não conseguia. Passei alguns meses sem conseguir, mas depois eu fui entendendo que as nossas forças, ela vem de Jesus. Lá em Filipenses fala que nossas forças vêm do Senhor, o Senhor é que nos fortalece. E eu fui buscando forças nele, e ele foi me fortalecendo. E isso fez toda a diferença na minha vida. Quando a gente abre o nosso coração, e quando a gente quer genuinamente, verdadeiramente, de coração, mudar, buscar mudança, para seguir nos caminhos do Senhor, o Espírito Santo vai agir. Eu tenho plena convicção disso, que ele vai agir em nossas vidas, ele vai transformar as nossas vidas para melhor, sempre para melhor. E depois também fui entendendo, através das escrituras, que no mundo a gente tem tribulações, no mundo a gente passa por problemas, e que a gente tem que entender que nós devemos fixar os nossos olhos, os nossos corações no Senhor, nos céus, para que a gente tenha descanso, a gente consiga ter esse descanso no Senhor. E foi aí que também virou outra chave na minha cabeça, porque eu acreditava que depois do término do relacionamento, dessas renúncias que eu fiz, eu achei que eu fosse ficar no fundo do poço, eu achei que fosse ficar derrotado, destruído. Inclusive, minha mãe ficou muito preocupada comigo com relação à depressão, com relação a todas essas coisas de transtornos mentais, né, que são gerados, né, depois de algo muito profundo que acontece em nós. E foi totalmente ao contrário. Foi totalmente ao contrário. Eu tive um coração transformado. Eu não fiquei muito triste. Claro que eu fiquei triste, né, porque eu sou humano também, né, eu também tenho sentimentos. Fiquei triste, né, por conta da situação, mas não foi uma coisa que me derrotou, que não me deixou no fundo do poço o término desse relacionamento. Foi uma coisa que eu fiquei muito leve, uma leveza inexplicável. E eu orava para Deus antes, para que quando esse momento chegasse, porque eu sabia que ia chegar em algum momento, não achava que fosse no momento que eu queria, né, mas foi no momento do Senhor, eu entreguei tudo para Ele. E eu falei com Deus, falava com Deus que esse momento que eu fosse passar, que fosse o mais leve possível para nós dois, sabe? Que nós dois pudéssemos ter esse discernimento com relação à vida que a gente estava levando e que a gente pudesse nos separar, né? Que a gente pudesse nos terminar o relacionamento e que fosse muito leve para nós dois. Só que eu digo por mim foi muito leve, foi algo sincero que veio do meu coração mesmo, não foi influência de ninguém, não foi influência de nada. E foi muito verdadeiro, genuíno que Deus foi fazendo na minha vida. E senti também o toque do Espírito Santo na vida, né, desse meu ex-companheiro. Mas eu digo mais por mim mesmo, que eu venho falar aqui nesse vídeo de mim. Então foi algo muito leve, foi como eu vinha pedindo para Deus, que as coisas acontecessem de forma espontânea, de forma leve. E, e depois que eu tive esses discernimentos todos, que eu vim buscar um acompanhamento espiritual, um acompanhamento de amigos na fé mesmo, sabe? E aí Deus foi me aproximando de pessoas, exatamente como eu pedia, para Deus me aproximar de pessoas e de lugares, que me colocassem em lugares, que tivessem pessoas que me levassem a Ele, principalmente que me levassem a Ele. Deus foi provendo tudo isso, e isso foi algo também sobrenatural, maravilhoso, que começou a acontecer na minha vida. Pessoas que me apoiaram, pessoas que choraram junto comigo, pessoas que me acompanharam em todos os momentos. Isso foi muito importante para mim, que eu fui vendo o cuidado de Deus na minha vida, que eu fui vendo o quanto Deus é maravilhoso, que eu fui vendo o quanto que Deus tem o cuidado com cada um dos seus filhos. E isso é incrível. E eu vim me transformando meu coração ao longo do tempo, eu vim transformando meu coração ao longo dos meses. Eu fui me permitindo com que isso acontecesse e Deus foi trabalhando. E aí eu entendi o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo e entendi realmente a morte, o sacrifício do Senhor na cruz, o sangue que foi derramado para a remissão de nossos pecados. Nós podemos agora ter um acesso direto ao Pai através do nome do Senhor Jesus. Então, isso foi algo que me tocou bastante também, que o Senhor se entregou a vida por nós. E eu quero entregar a minha vida para Ele cada vez mais e mais, porque só através de Jesus que nós conseguimos mudar as nossas vidas e que nós podemos entender realmente
quem Deus é. Nós temos que buscar conhecer Jesus, buscar conhecer o coração do Senhor, buscar entender o que Ele quer de nós, buscar o propósito que Ele tem para nós, que isso também é muito importante, a gente seguir debaixo da vontade dEle, no centro do querer do Senhor, para que a gente possa viver a vontade do Senhor dentro do propósito dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então foi aí que eu decidi morrer para mim mesmo, para viver uma vida em Cristo, para que Cristo vivesse em mim, né? Como Paulo fala nas cartas dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu tive essa revelação em mim, de que eu queria escolher não viver mais em mim, mas viver uma vida por Cristo, para que Cristo vivesse em mim. E aí as coisas começaram a mudar muito, dentro do meu coração, com relação aos meus sentimentos, com relação às minhas convicções de vida, né? Porque o Evangelho, ele não te pede muito, ele te pede tudo. O Evangelho te pede tudo. E eu decidi entregar tudo para ele, tudo para Cristo. Então toda a minha vida eu decidi entregar nas mãos de Cristo. Eu e meu ex-companheiro, a gente tinha uma sociedade, numa clínica aqui na minha cidade, e aí eu comecei a pensar com relação ao que eu iria fazer com relação a essa sociedade, né? Mas isso não estava me atrapalhando com relação à minha decisão, porque eu estava decidido em seguir uma vida em Cristo, e qualquer coisa que viesse a atrapalhar nesse processo, eu decidi abrir mão. Então, se fosse para eu vender tudo, dar tudo, entregar tudo para ele, entregar tudo com relação ao financeiro mesmo, com relação às coisas materiais, por mim, podia levar tudo, podia. Eu estava numa fase, eu ainda estou, e em nome de Jesus isso não vai passar, dessa fase de primeiro amor, que nada mais importa, sabe? Qualquer coisa material, qualquer coisa deste mundo, eu, eu não me apego, eu não quero me apegar mais, então eu estava decidido assim, por mim, pode fazer o que quiser, o que me importa é que eu estou com Jesus, e é isso que importa, que meus olhos estão voltados para Ele, e eu sei que Ele é o Senhor da provisão, Ele nunca vai me deixar desamparado, e eu entreguei tudo para Ele, e isso foi maravilhoso, assim, foi de uma forma genuína, uma forma que o Espírito Santo veio trabalhando em mim, e eu só falava, eis-me aqui, estou aqui para cumprir o propósito que tu tens para mim. E é isso que eu quero. Mas, sobretudo, eu eu recomendo, na verdade, né, que as pessoas olhem somente para Cristo, que Cristo transforma nossas vidas, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso pastor, e Ele sempre está conosco, nós que nos afastamos dele, mas Ele nunca quer se afastar da gente, Ele sempre está ali nos esperando, de braços abertos, sempre Ele está ali. Isso aí está escrito na Bíblia de rodo, e a convicção também que nós temos no nosso coração, que nós sabemos que nosso Senhor não nos abandona, muito pelo contrário, Ele sempre está ali querendo, por mais que nós pecamos, por mais que nós estamos distantes dele, Ele sempre está ali como o refúgio, como nossa fortaleza, e só basta a gente querer, né? Porque é aí que entra o livre-arbítrio, quando a gente quer, o Espírito Santo trabalha na gente, né? Ele é um cavalheiro, ele chega de uma forma majestosa, de uma forma pacífica, te convidando a seguir nos caminhos dele. Não é igual Satanás, que já chega arrebentando tudo e esculhambando a vida de todo mundo. Então, se você que está vendo aqui esse vídeo, de alguma maneira se identifica com a história ou com o contexto aí da história, eu estou aqui disponível para quem quiser conversar, para quem quiser falar sobre isso, ter algum acompanhamento de uma maneira mais espiritual, de uma maneira mais próxima da palavra do Senhor. Eu estou aqui para apoiar quem precisa. E se você conhece alguém também que precisa passar por algo assim, que está passando por algo assim, pode enviar também um vídeo, fica à vontade, que eu, de alguma maneira, eu quero ajudar e eu quero falar sobre Jesus. O quanto que Jesus é possível transformar nossas vidas, e Ele é milagroso, e Ele cura, e Ele cura, e Ele restaura nossas vidas, e Ele restaura a nossa vida nele, né? Então, assim, foi um resumo do que eu queria falar, bem resumido, mas o nome de Jesus está sendo exaltado aqui.